Olá, graça e paz. Bem-vindo ao canal Teologia e Fé, né, onde a gente expõe as escrituras em estudos, pregações e apologética, né? Eu sou o missionário Ricardo Salles e no último vídeo que foi feito aqui no canal, a gente fez uma defesa da fé sobre o catolicismo, né? O pastor Anderson Silva falou algumas coisas, né? E espero que vocês volte aí, dê uma olhada no canal e dê uma olhada nesses vídeos que é de edificação da igreja cristã. Hoje a gente vai ver um tema que é muito polêmico, né? Muito polêmico nas igrejas, né? Principalmente nas seitas, né? As seitas, infelizmente, têm proliferado algumas heresias, algumas distorções, né? do Evangelho, e hoje nós vamos desmistificar aqui e rebater algumas dessas falsas crenças, tá? E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito polêmico entre os cristãos. O que acontece com a alma imediatamente após a morte? O que acontece quando o cristão ou o ímpio, a alma, né? O que acontece com ela quando nós morremos, né? O que acontece? Então, muitas dessas seitas dizem que afirmam que a alma dorme, né? Ela dorme e fica esperando até o dia da ressurreição, do juízo final. Então, alguns afirmam isso, mas outras igrejas, assim como as igrejas reformadas, creem pela a sã doutrina, né, pelas escrituras, diz que o corpo vai à sepultura, mas imediatamente a alma sobe para Deus, para estar conscientemente louvando ao Senhor Jesus, né? Então nós vamos fazer alguma exegese aqui em algumas passagens, né, para ver como é que essa passagem é definida pelas seitas, tá certo? Então a primeira pergunta que fica aqui: por que algumas pessoas acreditam no sono da alma? Porque muitas pessoas, né, teólogos, fundadores de igrejas, denominações, creem no sono da alma. A doutrina do sono da alma ensina que a alma entra em um estado de inconsciência após a morte, despertando apenas na ressurreição. E os textos que esses pastores, né, esses teólogos mencionam, é quando tem o verbo no infinitivo dormir. Por exemplo, Daniel 12, versículo 2, diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas aqui, essa passagem está falando do corpo físico, não está falando da alma. Então Daniel disse: muitos dos que dormem, muitos dos que estão mortos, né? Muitos dos que já morreram, nesse dia vão ressuscitar. E é verdade. Não sabemos como será, porque como é que a gente vai imaginar como é que o universo foi criado, né? A teologia do Big Bang, né? Diz que foi uma explosão, né? E eu acredito que seja mesmo do haja luz, né? Lá em Gênesis. Mas nós não podemos mensurar como seria essa criação feita pelo Senhor Deus, Jesus Cristo, né? Pelo Espírito poderoso de Deus. Ninguém sabe como é que haverá de ser na ressurreição. Então o que a gente pode é interpretar o que a palavra de Deus diz. Então, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Verdade. João capítulo 11, versículos 11 ao 14, Jesus diz que Lázaro dormiu. Depois explica: Lázaro morreu. E é uma verdade bíblica que ele morreu. Porque se não fosse assim, não seria um milagre de Cristo. Seria apenas um ato ali que aí estava dormindo, então Jesus despertou. Para Cristo, ele realmente estava dormindo. Porque Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele pode tudo. Para ele, era apenas dormindo. Assim como aquela menina que foi ressuscitada, né? Enfim, outras passagens que falam da ressurreição dos mortos. Para Deus estava apenas dormindo, mas para nós era o corpo físico que estava dormindo, né? Estava morto realmente, sem vida, né? Sem pulsação, sem coração batendo. O cérebro já estava ali sem nenhuma transmissão do cérebro, né? Enfim, então a doutrina do sono ensina que a alma entra em um estado de inconsciência após a morte, mas isso não é bíblico, tá? A gente vai ver algumas passagens aqui que isso não é uma teologia sadia, né?
texto que menciona também é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 15. Paulo chama os mortos em Cristo os que dormem. E essa forma literária, né, essa figura de linguagem que é usada na língua portuguesa hoje, que chama eufemismo, é para suavizar uma notícia, suavizar algum acontecimento. O médico não vai dizer, seu pai morreu. Seu pai faleceu, né? É uma palavra menos ruim, um verbo menos ruim. Seu pai descansou, perdemos ele, né? Ele partiu dessa para melhor. Ele está apenas descansando. E a gente vê muitas dessas palavras, né, em velório. Parece que está dormindo. Porque realmente parece que está dormindo, né? Quando os olhos estão cansados, nós fechamos nossos olhos e procuramos um lugar para descansar, né? Então parece que realmente a pessoa que morre, muitos delas, né, se não for uma morte trágica, parece realmente que estamos dormindo, né? Mas como interpretar esses textos, né? Será que é realmente que a alma dorme, né, fica em estado de inconsciência até a ressurreição? Na Bíblia, dormir é uma metáfora para a morte física, não da alma. É a morte física, quando fala em dormir, descansou, né? Está ali, descansando, faleceu, está desfalecido ali, né? O corpo dorme, a alma não é descrita como dormindo. Em nenhuma parte da palavra, em nenhum versículo você vai encontrar dizendo que a alma dos santos estão dormindo, estão de forma inconsciente. Nenhuma passagem da Bíblia. A metáfora enfatiza temporariedade e esperança da ressurreição. Então é um estado transitório, né? Na presença do tempo ali, no caso, né? Então quando a pessoa morre, assim que a pessoa morre, vai estar direto com Deus. É uma transição, né? Assim como dizemos hoje, fulano, cicrano, beltrano descansou, né? Então morreu para esse mundo, mas a alma está viva para eternamente glorificar e louvar o nosso Senhor. A Bíblia mostra consciência após a morte. Será que a Bíblia realmente menciona textos claros e indubitáveis sobre a consciência da alma após a morte? Sim, e de forma bem clara, irmãos, tá? A parábola do rico Lázaro é uma passagem mais forte que tem. O próprio Senhor Jesus Cristo, ali quando estava no seu estado de crucificação, perda de sangue, né? Muita dor pelos cravos ali no seu corpo, cruz de espinho, e um ladrão à esquerda e outro à direita, um blasfemou, que estava à esquerda, e o que à direita reconheceu que era Cristo. E ele fez um pedido ao Senhor Jesus Cristo: lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Um coração quebrantado, arrependido. Então isso mostra realmente que ele foi salvo, né? Ele não teve batismo, não teve discipulado, não teve quem pregasse para ele, mas quando ele viu Cristo, ele viu a glória. Ele viu que aquele realmente era o Senhor. E Cristo, na mesma hora, diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E muitos, as seitas dizem que Cristo diz assim: em verdade te digo hoje, não amanhã, não ontem, estarás comigo no paraíso. Ou seja, em todas as passagens que Jesus Cristo vai enfatizar alguma coisa, em verdade te digo, aí ele fala o que ele quer dizer logo em seguida. É a única vez que Cristo dá uma pausa e diz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E nos originais, no grego, não tinha vírgula, ponto e nada, era direto. Eu refutando essa passagem bíblica para um adventista, grande amigo, irmão meu, quando eu mostrei, né, que nos originais no grego não tinha vírgula, e ele infelizmente ficou sem resposta, né? Porque em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então isso mostra que ambos morrem, né? Então o ladrão morre, o ladrão da esquerda e o da direita também, mas Cristo concedeu a salvação apenas àquele que reconheceu que Cristo era o Senhor. E ele diz que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Outra coisa que ele não conseguiu refutar é sobre a presença de Cristo. Então como é que Cristo não estava com ele, não subiu? Se ele ficou aqui, ele ressuscitou? E eu perguntei: nós cremos um Deus triuno ou não? Você acredita que nós acreditamos em 3 pessoas em um só? Pai, Filho e Espírito Santo?
Ele disse que sim. Então quem estava lá em cima era Deus Pai. Jesus Cristo disse, quem vê ao Pai vê a mim. Então Cristo não mentiu, porque ele seria um pecador. Ele não mentiu. Então quando eu falei essa passagem, a interpretação, aí ele disse, você me quebra. Né? Porque Cristo não mentiu. Você estará comigo para isso. Deus é onipresente. Deus é onipresente. Se nós não cremos que Deus é onipresente, então nós não cremos na Trindade. Nós somos unicistas, por acaso? Então a igreja adventista é unicista? Né? Então, é verdade. Hoje mesmo foi desfrutar da eternidade ao lado do Pai, que é a imagem de Cristo. Entendeu? Então, assim, essa passagem, eles usam para dizer que tem uma vírgula e que Cristo, como é que Cristo disse que estaria, como é que ele ficou aqui? Mas se ele e o Pai são um só. Entendeu? Então é muito complicada essa passagem para eles. Para nós que estamos na palavra, na interpretação, né, bem clara, de forma honesta, é fácil. Então essa palavra onde Cristo diz que o ladrão da cruz estaria com ele mesmo no dia do paraíso é irrefutável, tá? Outra passagem, né, que fala é a palavra do rico e o Lázaro. Outra parábola que eles dizem que é apenas uma metáfora, ou seja, uma fábula. Cristo disse, mas não aconteceu aquilo. Foi apenas para ilustrar que existe o céu e o inferno, entendeu? Outros que eles também não acreditam no inferno, né? É um estudo que a gente vai fazer mais adiante. Então, a parábola do rico e o Lázaro é de forma muito clara que ambos morrem, o rico e o Lázaro, e diz que o Lázaro vai para o seio de Abraão, lá na eternidade, e o rico também, por ser um homem piedoso, sulvino, né, não generoso, ele vai para o inferno. Ele não vai para o inferno porque ele é rico, e sim porque ele não é piedoso. Então, quando ele vê Lázaro lá no seio de Abraão, ele pede até para que molhe o dedo de água e coloque na sua língua para suavizar, né, a dor do tormento que estavam lá. Então, ambos morrem, o rico está consciente, sente, fala, lembra e faz um pedido até. Lázaro está consciente, mas consolado. Abraão está consciente e dialoga também. Então quer dizer que eles poderiam até refutar, dizer assim, não, isso aí realmente é verdade, aconteceu. Mas lá no juízo final, lá na eternidade, depois do juízo final, aí seria até um ponto válido. Mas nem isso eles mencionam que é uma fábula, que isso se torna um bem perigoso. Então Jesus Cristo está contando uma fábula. Então todas as parábolas de Jesus Cristo que contou é uma fábula. Então Jesus ensina o estado consciente após a morte. Os mártires clamando, Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Almas debaixo do altar, clamando a Deus. Elas falam, esperam e recebem resposta. Paulo disse que com Cristo é muito melhor. Estar com Cristo é muito melhor, ou seja, estado imediato. Não tem uma pausa. Né? Estar com Cristo seria muito melhor daqui a tantos anos. Não, Paulo diz que é estado imediato. E para isso fazer sentido, irmão, desculpa aqui, o tablet ia caindo. E para isso fazer sentido, irmão, seria preciso que haja consciente de estado intermediário. Quando Paulo diz que é melhor estar com Cristo. É muito melhor estar com Cristo. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 23, confira lá. Para isso fazer sentido, é preciso que haja consciência de estado intermediário da alma. Em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo diz, preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Estar ausente do corpo após a morte. Habitar com o Senhor, estado imediato. Isso implica consciência na presença de Cristo. Não é tanto tempo depois, não é mencionado aqui. Então, a morte está consciente, né, como a gente viu nesse texto aqui. A alma dorme ou está consciente? Um dos dois. A alma não está dormindo, a alma está totalmente consciente, comparando esses textos, né? O texto do sono fala sobre o corpo, descreve a morte externamente, metáfora para a perspectiva humana da morte. Então, todo o texto que fala sobre o corpo, outro exemplo está lá em Salmo 115, versículo 17, que diz o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Aí eles usam aqui dizendo que então a alma, cadê os mortos aqui? Não louvam o Senhor. Realmente não louvam o Senhor. Quem morre, meus irmãos, o corpo físico não louva o Senhor. É impossível louvar o Senhor morto. Aí ele continua, nós porém quem? Que estamos vivos. Está querendo ressaltar a dádiva de você estar vivo e louvar o Senhor. Que você, enquanto você puder ter saúde, ter a oportunidade, louva o Senhor. É isso que o texto está dizendo.
Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia. Então esse texto aqui é sempre mencionado. Mas é fácil de refutar. Ele está falando da morte física. Os mortos louvam o Senhor. Quem morre pode louvar o Senhor? Não, mas a alma pode. A alma foi para o céu. Entendeu? Outro texto que eles gostam de usar também, as seitas, está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles terão ele recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Então aqui está dizendo o quê? Porque os vivos sabem que hão de morrer. Verdade, nós sabemos que o nosso destino é a morte. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos sabem de alguma coisa? Não sabem. Nós não sabemos quando a gente morre, nem quando a gente está morto espiritualmente, a gente não sabe, mas morto fisicamente. Não sabe coisa alguma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Uma pergunta que eu faço para vocês aí de casa: você sabe o nome do seu tataravô ou da sua tataravó? Não sabe. Por quê? Porque jaz no esquecimento. Daqui a 100, 200 anos, ninguém vai saber quem eu sou, quem você é. Vai ficar na história, vai ficar no esquecimento. Se não tiver uma família, é muito difícil. Então, o que essas passagens estão dizendo aqui é a morte física. Então, eles usam isso aqui como se fosse... Aqui não está dizendo a alma não sabe de nada, né? Nem tampouco a alma terá recompensa, porque a alma já é no esquecimento. Não está descrito alma. Está descrito morte, a morte física. Então, essas passagens, para eles acham que são irrefutáveis, mas são bem simples à luz da palavra do Senhor e à luz do Espírito Santo, direcionamento. Então, quando Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8, ele diz que prefere habitar com o Senhor, ou seja, o estado imediato ali, imediatamente, né? Então, o texto da consciência descreve o estado da alma na presença de Deus e são explícitos e não metafóricos, como os adventistas e os TJ falam. Então a parada de Rico Lázaro é uma fábula, é uma metáfora, aqui não aconteceu, né? E eu quero aqui atentar para os irmãos o que é uma regra de interpretação muito básica, nós temos que tomar cuidado. Quando textos figurados na metáfora do sono parecem entrar em conflito com textos literários da consciência da alma, nós temos que dar preferência aos textos literários. É o que realmente está dizendo. Quando fala de morto, dormir, está falando do corpo físico, desse corpo aqui que veio do pó e do pó voltará ao pó. Então, quando fala textos claramente que estaremos com Cristo, preferimos, hoje mesmo estará comigo no paraíso, é estado imediato de consciência da alma. O que é o estado intermediário? É o estado da alma entre a morte e a ressurreição final. A Bíblia ensina que os justos estarão conscientes em descanso e alegria na presença do Senhor. Os ímpios, também conscientes, aguardando o juízo no lugar que é de tormento. O corpo dorme, mas a alma está viva. A ressurreição trará o corpo glorificado, segundo 1 Coríntios capítulo 15, fala isso. Esse corpo aqui vai ser glorificado. Ele estará no pó, mas será glorificado. A alma não entra em suspensão. Nós não entramos em estado catatônico ou em estado de coma total. Falar que não sei quando Cristo vai voltar, quando acontecerá o dia final. Daqui a tanto tempo, a nossa alma não. Estaremos imediatamente com Cristo. A origem histórica da crença no sono da alma está presente em alguns grupos judaicos antigos, mas não são majoritários. E aparece em algumas seitas medievais. Hoje é definido principalmente, como eu já falei aqui, pelos TJs e pelos adventistas. Essas duas são duas seitas muito organizadas, muito centradas teologicamente, né, na doutrina dele, mas infelizmente estão desviados do caminho. Para ele, as outras igrejas reformadas que são Babilônia, não são igreja, né? Mas infelizmente para ele defender uma doutrina, e eu sei o quão é difícil a gente pertencer a um lugar por tantos anos, famílias, né? Assim como eu fui católico, assim como eu fui 10 anos da Universal, é bem difícil a gente entrar em confronto com os nossos pensamentos. É muito difícil. Assim como é na política, né? Assim como é na política. Aquela pessoa que tem uma visão e não quer deixar aquela visão mesmo sabendo, vendo coisas horríveis, né? A gente não quer ir para a luz. Então, conclusão para o estudo de hoje. A Bíblia não ensina que a alma dorme, de jeito nenhum. Se você já ouviu falar, ou então se você acredita nisso, volte para a Escritura. Ela ensina o quê? Que o corpo dorme, metáfora para a morte. A alma continua consciente
especialmente na presença do Senhor, porque nós fomos criados para isso, para adorar o Senhor. A ressurreição é o clímax máximo da esperança cristã. É nela que teremos que firmar, né, na fé, quando o corpo e a alma serão reunidos novamente. Quando a alma que está lá em Cristo, está lá na eternidade, e o corpo que estava dormindo aqui, é uma promessa que Cristo fez, que Deus fez. Não sabemos como acontecerá esse evento, mas só sabemos que acontecerá assim como aconteceu na criação do mundo. E eu quero dizer assim para vocês que estão em conflito emocional, conflito espiritual, que a morte não é o fim. Para os salvos é a passagem imediata para a presença do Senhor, enquanto aguardamos o grande dia da volta do Senhor e da nossa ressurreição. Então espero que esse vídeo esteja esclarecido alguns pontos para vocês. Eu peço a vocês que curtam, comente aí, se inscrevam no canal para que vídeos como esse sejam produzidos com mais veemência, né, com mais constância, certo? Apoiem o nosso canal e sempre vamos estar centrados na palavra do Senhor. Eu sou o missionário Ricardo Salles e espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.